Tem Vossa Excelência a palavra. Boa tarde a todas e a todos. Primeiro, agradecer mais uma vez a confiança dessa casa, dos nobres pares, em me dar essa incumbência, mais uma vez, de um importante projeto urbanístico para a cidade. Dessa vez, a revisão, na verdade, a compatibilização das legislações, né? Tanto a revisão do Plano Diretor Estratégico e agora a revisão da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, a famosa Lei do Zoneamento. Então, vou passar aqui a apresentação. O próximo slide, por favor. Então, o que trata o projeto 586/2023, prefeito Ricardo Nunes, sobre essa compatibilização. Pode passar para o próximo, por favor. Então, os dados das audiências públicas. Nós já realizamos, com a audiência pública realizada hoje pela manhã, nós realizamos já 30 audiências públicas e com a previsão até a segunda votação de ainda mais 5 audiências públicas nas mais diversas regiões da cidade, muitas realizadas aqui na Câmara também, com diversas possibilidades de participação, não só a participação presencial, como tivemos o exemplo aqui da audiência de hoje, com as mais diversas pessoas, movimentos, cidadãos participando, colocando aqui suas opiniões, demandas, sugestões. Então, da mesma forma como foi a de hoje, nas outras 29 audiências públicas. Pode passar para o próximo, por favor. Então, ali não contou as duas últimas, então com os dados até a 28ª audiência pública, nós tivemos 1.202 pessoas presentes, então que assinaram a lista de presença, com 266 manifestações verbais e com 69 contribuições por escrito. Além disso, nós tivemos os pedidos, também os protocolos nos gabinetes de cada um dos 55 vereadores, diversas demandas encaminhadas pelos vereadores, e estamos agora, neste momento, discutindo aqui para votação em primeiro turno de votação, e logo após essa votação nós passaremos aí a finalização do segundo substitutivo, tendo ainda, como já disse, mais 5 audiências públicas, pelo menos até a segunda votação. Pode passar para o próximo. Então, vou passar aqui para onde alteramos aqui o texto, né? Então, no que trata sobre a questão dos mapas, nós excluímos o parágrafo 1º para que nós pudéssemos aqui fazer os ajustes do mapa conforme o substitutivo aqui pelo Legislativo. Também no artigo 2º, nós excluímos a limitação que havia sobre a possibilidade de expansão dos eixos, não só na MUC e MQU, então em 2 macroáreas, mas terá essa possibilidade de expansão ou de controle dos eixos, né, que é a grande novidade que nós trouxemos no plano diretor, na revisão do plano diretor de julho agora de 2023, essa possibilidade do controle dos eixos, e é isso que nós faremos por toda a cidade. Pode passar. Artigo 3º, retiramos aqui também sobre a questão do parágrafo único que limitava essa expansão de ISEUP através de PIU, então planos de intervenção urbana, e tudo será feito através do mapa dessa legislação, então o mapa que será apresentado para a segunda votação. Também alteramos alguns conceitos, né, sobre as ruas, então deixando mais restritiva a questão das ruas, principalmente referente a acesso de veículos e também às suas larguras. Pode passar. Obrigado. Então, inciso segundo, essa questão que falei, sobre a questão de deixar ainda mais restritiva a possibilidade pelas larguras de vias e acesso de veículo. Pode passar. Também a inclusão do parágrafo 3º, sobre a questão das vilas. Nós temos aqui nós tivemos durante toda a participação popular uma atenção especial para a questão das vilas. Então, o que nós faremos aqui, de acordo inclusive com o plano diretor, com a revisão do plano diretor, essa proteção das vilas por toda a cidade. Então, nós detalhamos aqui sobre a possibilidade dos enquadramentos de vila, então que incluímos no parágrafo 3º, como também mantivemos a preocupação do Executivo, então mantivemos parte do texto original.
Pode passar para o próximo. O artigo 5º, sobre o conceito de praças urbanas, também um importante conceito trazido pelo Plano Diretor Estratégico, conceito esse que antes estava possibilitando apenas nas zonas eixo, então demos a possibilidade que seja em qualquer zona por toda a cidade. Pode passar? Não, pode voltar por favor. Desculpa. O artigo 6º. Mais um? Isso. Também no artigo 6º, falando sobre o aproveitamento de outorga, então alteramos o que trouxe de proposta aqui o Executivo, possibilitando que não seja apenas o mesmo proprietário, mas que o pagamento da outorga ele fique no terreno e não com o mesmo proprietário. Artigo 8º, próximo. Isso no artigo 8º, alteramos aqui o inciso 3º, que trata também sobre a contrapartida financeira, a outorga onerosa, que a possibilidade, incluindo o inciso 3º, com a possibilidade de desmembramento de imóvel e que os valores que já foram pagos, eles podem ser descontados sem correção monetária. Então, o reaproveitamento do pagamento da outorga onerosa. Próximo. Inserido aqui um novo artigo. Então, o artigo 9A, que traz um novo conceito também aqui para a lei de zoneamento, que é o edifício conceito. Então, ligados aqui a Smart Cities, as cidades esponjas, então é um conceito moderno para que a gente possa ter alguns modelos sustentáveis de edificação. E dentre elas nós temos aqui a implantação de floreiras, de arborização vertical, cogeração de energia limpa, pré-tratamento de esgoto. Esses benefícios e todos esses incentivos, né, na verdade, eles se dão com desconto de outorga onerosa que não poderá ultrapassar 20% desse desconto. E, além disso, também, uma das medidas que podem ser adotadas é a drenagem natural ou a drenagem mista. Pode passar. Mais um. Mais um, por favor. O artigo 10º, que é um artigo que há muita discussão ainda sobre ele, só lembrando que nós ainda estamos, durante a discussão aqui desse projeto, hoje apresentando e aprovando, aqui passando ao plenário, né, para votação em primeira, mas que a ideia é que nós teremos ainda um grande aprimoramento desse texto, possivelmente no segundo substitutivo. Então, o artigo 10º, que trata sobre aquela questão do NR 112. Então, nós colocando aqui que o uso residencial em conjunto com as atividades flat, a parte hotel, pensionatos ou pensões do subgrupo de atividades NR 112, ele não configura como uso misto. Então, tratando aqui e diferenciando essas categorias de uso para que não tenham o incentivo de não residencial, a possibilidade do incentivo. Também o parágrafo 4º do artigo 11, também nós alterando a questão das EPs, então as zonas especiais de preservação, que passa a ser discutido se houver o plano de manejo. Então, uma possibilidade também trazida aqui por uma secretaria que tem auxiliado bastante na discussão, essa preocupação sobre o plano de manejo, essa discussão nas EPs. Então, quando houver o plano de manejo, que aí sim valerá esse artigo que veio no texto original do Executivo. Artigo 14. Isso. Então, o artigo 14, que altera o 29, sobre as áreas públicas, então áreas de clube. Aqui nós fizemos uma distinção sobre as áreas privadas ocupadas por clube e áreas públicas também. Então mantivemos o parágrafo único sobre as áreas públicas ocupadas por clubes, possibilitando que nos clubes extintos ou com a concessão terminada ou revogada que sejam mantidos os parâmetros de uso e ocupação dos quadros da lei para a categoria em que o clube se enquadrava.
também possibilitando que a instalação dos equipamentos públicos sociais nas áreas públicas, comprovada a necessidade de modificação dos índices, conforme a demanda da região para ser atendida pelo um órgão público intersecretarial, poderá fixar novos parâmetros distintos. Então, mantendo aqui a redação do parágrafo 2º do Executivo. Pode passar para o próximo. Os clubes privados. Então, há uma grande discussão e aqui nós estamos trazendo a possibilidade de que os clubes, tanto a C1 como a C2, eles possam, caso a sua extinção, que eles possam aplicar os requisitos e os parâmetros de ocupação e desocupação do solo da zona lindeira. Então, com algumas limitações aqui, mas possibilitando o aproveitamento desses locais dos clubes extintos para outras atividades, mantendo aí os parâmetros da zona lindeira. Próximo. Artigo 40, tratando sobre o desmembramento de lotes regulares, então trazendo da mesma forma como já previsto num PIL que foi aprovado aqui recentemente, o PIL Jurubatuba, como também na operação urbana do Tamanduateí. Próximo. Artigo 18, falando sobre as praças urbanas, então trazendo, incluindo o conceito de praça urbana, na mesma forma como a fruição pública, fachada, vedação de lote, largamento do passeio público. Então, uma atualização da forma como estamos fazendo durante toda essa legislação para o plano diretor, recentemente revisado também. Próximo. Isso, agora o artigo 19, na definição sobre o gabarito máximo. Então, agora acho que um anterior, por favor. Isso, ali a inclusão do artigo, que altera o inciso 2º. Então, alterando que, agora na definição de gabarito máximo, antes as quadras nas quais em mais de 50% da área, agora nós estamos tratando que agora a partir de 40% já poderá ter um gabarito máximo diferente nas quadras onde já atinge esses 40%. Também no parágrafo 3º, uma melhor definição sobre a aferição do aclive e declive parcial. Então, um ajuste também nesse texto do Executivo. Próximo. O artigo 20, alterando o 61, também um ajuste aqui sobre o nível de pavimento térreo em subsolo aflorado. Então, aqui nesse caso, quando condomínios e casas germinadas pequenas, excetuando eles desses casos, para uma readequação na questão do pavimento térreo. Também mais uma atualização e uma compatibilização ao PDE, que é o artigo 21, das áreas não computáveis. Então, acertando também a questão das vagas, que agora uma vaga a cada 60 metros quadrados da área construída privada total. Também essa compatibilização ao PDE. Da mesma forma como área de fruição pública coberta ou descoberta em qualquer zona de uso, e nos clubes esportivos localizados em AC1, essas áreas destinadas a administrações sanitárias, até o limite de 20% da área construída computável, ela também se torna uma área não computável. Próximo. Compatibilizando também, mais uma vez, na questão das fachadas ativas, ao PDE. O parágrafo 4º também no que trata sobre hospitais. Então, da mesma forma como no plano diretor, nós estamos tratando sobre a questão dos hospitais para que nós tenhamos uma nova definição sobre os complexos de saúde. Então, diversas questões aqui sobre os complexos de saúde. Também tratamos sobre a NR 112, da mesma forma como anteriormente. Então, uma nova definição para essa restrição desses usos.
não residenciais com incentivo. Além disso, agora no próximo, por favor. Artigo 64. Mais detalhamento sobre a questão das vilas. Então, estamos tratando aqui sobre partes sobre o zoneamento e também como será o entendimento para esse reconhecimento das vilas. Tanto a questão da faixa envoltória, definindo essa faixa envoltória, tratando também sobre esses lotes, a solicitação de enquadramento, como é que deve ser feito. Então, são várias questões, todo esse artigo 64, tratando sobre esse detalhamento de como será feita a questão de reconhecimento das vilas. Como eu disse aqui, eu acredito que um dos temas mais trazidos durante a discussão, tanto do plano diretor, como agora da lei de zoneamento também. Próximo. Mais um. Mais um. Agora o artigo 24, que altera o 67. Estamos aqui excluindo o parágrafo 3º, mantendo a obrigação do passeio, a doação, né, do passeio de 5 metros. Além disso, no parágrafo 4º, que fica dispensada a doação desse artigo, prevista aqui nesse artigo, né, de doação de calçada, quando ela implicar na demolição de edificação regular. Então, incluindo aqui o termo regular, que não estava na proposta do Executivo. Próximo. Ô, João. João, quanto tempo está aí? Obrigado. Tá aqui. Próximo. Acho que o anterior aí, por favor. 13, né, João? Ótimo número. Passa essa aí. Não, tô brincando. Pode voltar por favor. Azar não, é coisa boa. 71, isso. Relator Goulart, Vossa Excelência tem 13 minutos e, como o relator que é, e devido à complexidade do tema, se precisar de mais tempo, Vossa Excelência terá. Vou tentar caber ao meu tempo aqui, até por continuar da mesma forma como fizemos aqui, uma participação popular, democrática, transparente. É muito importante que os demais pares também participem aqui dessa discussão. Será Sempre democrático o processo. Então, o próximo artigo, nós tratando aqui sobre a fachada ativa. Então, adequando a questão da fachada ativa também com algumas questões trazidas já no plano diretor. Então, excetuando a não ocupação de vagas na frente da fachada ativa, então excetuando para a questão das vagas especiais para pessoas com deficiência, também idosos, motocicletas, bicicletas, então uma melhor adequação no conceito de fachada ativa. Além disso, também possibilitando que tenha implantação de fachada ativa em perímetros de tombamento ambiental ou restrição convencional, de acordo com o tombamento também. Então, um texto adaptado do Executivo. Artigo 29, um artigo muito importante. Pode passar mais um, por favor. Mais um. Isso. Um assunto muito importante aqui para nós e que é uma resposta ambiental para toda a questão de urgência climática que estamos passando e que também não é uma inovação, um texto novo aqui para quem já conhece a discussão de projetos urbanísticos da cidade, então que trata aqui sobre subsolo aflorado, várzea, planície aluvial, solo mole e compressível. Então estamos trazendo o mesmo conceito para o respeito aí da preservação do lençol freático, que já estamos tratando já na legislação recentemente aprovada pelo Jurubatuba, como também na operação urbana Tamanduateí. Então, na preservação ao lençol freático. Pode passar para o próximo. Mais um, todo esse detalhamento já foi dado aqui aos vereadores também, tudo apresentado, o texto também conhecido. Mais um, por favor. 3 horas da tarde. Vamos lá. Renumeramos aqui o 72B. Pode passar mais um. 3 horas. Artigo 32,
sobre a reservação para aproveitamento de águas pluviais, aqui no artigo 80. Então, algumas possibilidades sobre processos de licenciamento de edificações novas e também com alteração superior a 50%, obrigando a reservação para aproveitamento de águas pluviais. Adaptando aqui para diversas questões também ambientais, tem sido questões muito caras aqui em todas as discussões também, trazidas pelos mais diversos movimentos e também pelos mais diversos mandatos aqui dos vereadores. Então, algumas adaptações nessa questão desses cálculos nas novas edificações, sempre pensando aqui na questão ambiental. Pode passar para o próximo. Artigo 81, que trata sobre a permeabilidade mínima nos perímetros de qualificação ambiental. Então, implantando aqui a exigência do plantio de árvores, também com mais exigências ambientais. Então, como eu já disse aqui no artigo anterior, mais uma questão ambiental que tem sido discutida de uma forma muito grande aqui, inclusive ressaltando aqui mais uma vez a participação da Secretaria do Verde e Meio Ambiente nessas discussões também. No artigo... Pode passar para o próximo artigo? Isso. No artigo 36, que altera o 34, então, aprimorando a questão das edificações que são obrigadas ao atendimento coeficiente ambiental, então nós retirando que esses procedimentos que deveriam ser definidos por decreto, mas sim por portaria do órgão competente, que seria aqui nesse caso a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, mantendo também o parágrafo 6º no texto original. Próximo, artigo 38. Isso que altera o 91, tratando sobre gabarito de Zecor. Também uma questão que temos visto e a gente tem discutido aqui com diversos vereadores, também junto com o bairro e a imprensa, essa questão alterando o gabarito de Zecor e alterando para Zecor 3, à frente daquela região ali da Rebouças, então possibilitando que o gabarito de Zecor naquele trecho, ele possa, como já previsto na legislação, que chegue até 15 metros, mas sem anuência dos vizinhos, da mesma forma como já foi apresentado e discutido aqui na Câmara nas audiências públicas. Artigo 40. Pode passar, por favor. Não, pode voltar por favor. Isso. Incluindo aqui também um novo conceito das fazendas urbanas verticais. Também sempre pensando na questão de sustentabilidade, também tem sido essa discussão muito importante. Então, criando um NRA 7, com atividades ligadas à produção agrícola sustentável no meio urbano, utilizando métodos agrícolas verticais, como hidroponia, aquaponia e sistemas similares. Próximo. O artigo que trata sobre o polo gerador de tráfego, que caberá ao Executivo a revisão da Lei 15.150 de 2010, com a definição de medidas de mitigação ou compensação, ficando o empreendedor obrigado a cumpri-las para aprovação de empreendimentos. Hoje mesmo foi abordado aqui, eu não lembro, acho que pela vereadora Sandra Tadeu, realmente trazendo essa questão que também tem sido muito discutida sobre o polo gerador de tráfego, com tantos questões aí do tráfego e na implantação de novos empreendimentos. Então, colocando aqui essa definição para que o Executivo possa nos enviar também uma possibilidade de revisão. Pode passar para o próximo, por favor? Ou o anterior, desculpa. Ali no artigo 112, só alterando algumas definições sobre o acesso de pedestres, ciclistas e fruição, separados dos acessos de veículos. Também no parágrafo 12, que permitindo que nos clubes sejam feitas a instalação de atividades complementares do grupo NR1, bem como autorização de eventos. Além disso, também nos teatros, no parágrafo 13, da mesma forma, admitida a autorização de eventos. O artigo 46, que é o próximo, altera o artigo 114, também
a questão dos complexos de saúde, hospitais e educação, ensino em saúde e pesquisa. Também da mesma forma como no plano diretor, mais um artigo específico trazendo aqui as necessidades desses complexos de saúde e educação em saúde e hospitais. Pode passar para o próximo. O artigo 117 também, ainda sobre hospitais. Pode passar para o próximo. O artigo 149, que altera o 124, que trata sobre a regularização de indústrias instaladas até 2014. Então, possibilitando a regularização de indústrias em diversas regiões da cidade. Então, que a gente possibilite aqui a manutenção das zonas de emprego e renda na cidade, desenvolvimento econômico, e excluindo dessa possibilidade de regularização, a regularização das dark kitchens. Próximo. Também sobre o pagamento de outorga, possibilitando o pagamento parcial de outorga também. Isso, de acordo com o pagamento, serão emitidos os alvarás de execução também parciais. Próximo. Não, volta um, por favor. Alterando daqui o artigo 172. É isso que eu falei sobre o pagamento, mais um. Implementando aqui no artigo 63, uma grande dificuldade que nós temos e trazendo um novo conceito também que havíamos feito no plano diretor, que é o Plano Municipal de Cidades Inteligentes, a coleta de dados dentro do conceito de cidades inteligentes. Então, determinando aqui que o executivo ele possa trazer, até para facilitar discussões ou promover melhores discussões, com dados que tenham aqui todo o levantamento que nós identificamos e listamos nessa possibilidade de coleta de dados. Pode passar para o próximo. Identificando aqui essa questão também dos conceitos das ruas, né, que sejam uma nova delimitação, que essas ruas sem impacto no trânsito, lei de ruas e vilas também, então, alterando a lei de ruas e vilas, uma nova idealização, inclusive com alguns projetos que têm sido discutidos aqui na casa sobre essa alteração, então possibilitando que ruas sem impacto no trânsito local e também áreas que contenham áreas públicas com termos de cooperação também possam receber o fechamento de ruas e vilas. Então, alterando essa legislação para que a gente possa resolver também esse problema, inclusive uma legislação atualmente aprovada, mas que foi discutida e vetada pelo Executivo, é isso que nós estamos trazendo aqui para essa legislação. Pode passar para o próximo. Trazendo no artigo 68, que terão novas zonas definidas nesse novo mapa, então todas as zonas, todo o zoneamento da cidade será definido tanto no mapa que foi apresentado já nesse primeiro substitutivo, como também no próximo que virá na semana que vem, junto ao segundo substitutivo. Pode passar para o próximo. Artigo 69, aqui uma adequação dos quadros, né, que os quadros foram substituídos, então não há nenhuma alteração de quadros pelo substitutivo, mas sim nos textos. Pode passar para o próximo. Artigo 70, trazendo algumas questões sobre novos conceitos também, de retrofit, a questão do retrofit de edifício sustentável, edifício conceito, então adequando alguns conceitos inovando aqui nessa questão desses conceitos. Próximo. O artigo 74, que trata sobre a regularização dos locais de culto instalados até o PDE de 2014. Então, deixando permanente essa possibilidade dessa regularização. Próximo. Já partimos aqui para o final. Então, a alteração dos quadros, que é a alteração do quadro 3, que a taxa de ocupação de ZPI 2 passa a ser de 0,5 e não mais de 0,3.
No quadro 3 também, os clubes, o gabarito pode chegar até 28 metros quando houver a necessidade de instalação de equipamento especial ligado a esporte, né, como um ginásio. Alteração também no quadro 4, a possibilidade de instalação do NR32, atacados e atacarejos em ZPI. Também a possibilidade de instalação de pequenos comércios em AC1 e AC2, NR13. Além disso, o quadro 4A, a largura mínima de via de 12 metros, né, de 8 para 12, para residenciais até 1.500 metros quadrados. Além disso, alterando a relação de vagas para NR215, que também locais de culto. Então passa de 1 por 50 metros quadrados para 1 a cada 75 metros quadrados. Acho que finalizamos, né? Então era isso, senhor presidente. Fui certinho ali no tempo, em cima do tempo. Mas agradecer mais uma vez, espero contar com o voto de todos nesse primeiro substitutivo. Sei que ainda temos muito o que aprimorar. Temos recebido ainda muitas contribuições ainda nessas audiências públicas e espero nos próximos dias ter uma convivência ainda mais intensa com cada um dos vereadores para que a gente possa buscar a finalização desse segundo substitutivo. Espero contar com o voto e a confiança de todos nesse trabalho desempenhado aqui por essa relatoria, e não posso deixar de agradecer todos os gabinetes, toda a comissão, toda a secretaria, os funcionários aqui dessa casa, que além de muito empenho, muito trabalho, tiveram muita paciência também durante esse período. Então, o pessoal que nos acompanhou nas mais diversas audiências públicas, e por incrível que pareça, tem sido questionada a participação popular. Nós tivemos os mais diversos horários, mais diversos dias e mais diversos locais, além de todas as possibilidades de participação virtual, participação por escrito. Então, não há aí o que se questionar, até por isso a Justiça ratificou todo esse processo, como foi feito também durante a revisão do plano diretor. Então, esse presidente, já falei um pouco demais, agradeço a possibilidade, mais uma vez, de estar relatando mais um importante projeto para a cidade de São Paulo. Muito obrigado. Obrigado, vereador relator Rodrigo Goulart. Vamos. O próximo tempo é da bancada do PSOL. E eu questiono se é essa a sequência correta aqui da Silvia, Elaine, Jussara, Toninho, Luana e Celso. É isso? A nossa líder Elaine confirmou. Então, com a palavra, a vereadora Silvia, da bancada feminista, pelo tempo regimental de 5 minutos.